Glória a Deus. Então, gente, neste texto de Atos capítulo 2, de 1 a 21 que nós lemos, ele fala do derramar do poder pentecostal. Era o dia do Pentecostes, é no plural, Pentecostes. E penta quer dizer 5. Esta festa, ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então tinha o sábado da Páscoa, contava 7 semanas, 49 dias, e mais um dia. Era chamado o 8º dia. Era o primeiro dia da semana seguinte. Era o primeiro dia seguinte daquela última semana. Então era contado o 8º dia. E é muito interessante porque tudo isso fala de uma riqueza simbólica da palavra de Deus. Jesus morreu no dia que iniciava a Páscoa, sexta-feira santa, sábado da Páscoa. Contaram-se 7 semanas, uns 49 dias, deu um outro sábado. No dia seguinte era domingo, o primeiro dia da semana, e era a festa do Pentecostes. E tinha judeus que tinham vindo desses lugares todos que nós lemos aqui, cretenses, persas, elamitas, daqui, dali, de Roma, e tudo quanto era canto. Os judeus haviam sido espalhados no tempo da Babilônia, né? E eles fundaram cidades ou comunidades judaicas em todas essas cidades, e era uma multidão. E lá no Pentecostes, lá no Velho Testamento, o que aconteceu? Aconteceu a Páscoa, o povo saiu do Egito, e depois de 50 dias, Moisés estava no monte e recebeu as tábuas da lei. Então, a festa do Pentecostes também celebrava o recebimento das tábuas da lei. Naquela primeira tábua, Deus inscreveu os 10 mandamentos, e Deus entalhou aquelas tábuas de pedra para Moisés. Mas aquelas primeiras, quando Moisés desceu do monte, o povo estava na idolatria, adorando o bezerro de ouro, e Moisés quebrou aquelas duas numa ira santa e esmiuçou aquele bezerro, acabou com aquela idolatria. E logo um tempo depois, poucos dias depois, Deus mandou Moisés subir novamente ao monte, e ficou mais 40 dias. Mas só que nessa segunda vez, Deus falou para ele entalhar as tábuas de pedra e inscrever os 10 mandamentos. Então, o povo judeu que estava em Jerusalém, de todas essas cidades e países, estavam comemorando o recebimento das tábuas da lei, dos 10 mandamentos de Deus. E neste dia, os cristãos, os apóstolos, os discípulos reunidos ali, foram visitados pelo Senhor. Diz o texto que veio um som. Veja, de repente veio um som dentro daquele lugar que eles estavam. Um som tão forte que quem estava em volta ouviu. Foi um som de um vento impetuoso, um som de uma tempestade tremenda,
e sobre eles também vieram como que línguas de fogo. E essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E aquele povo que estava em Jerusalém, de tantos países, de tantas cidades diferentes, todos judeus, celebrando o Pentecostes, quando eles ouviram aquele som, eles correram para lá, para ver o que era aquilo. E quando chegaram, eles viram o povo falando em outros idiomas, em outras línguas. Só que eles entendiam o que eles estavam falando. O cara que era parto, elamita, cretense, romano, o cara que era de tanta cidade, tanto lugar, de Cirene, da Líbia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, gente de todos esses lugares, e o povo que estava ali, visitado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, falando nesses idiomas diferentes. Coisa maravilhosa. E falavam o quê? Falavam dando glória, louvores a Deus, profetizavam e exaltavam o Senhor. Então eles ficaram muito espantados. E alguns disseram: esses estão cheios de vinho, mosto, é o vinho fresco, né? Eles estão bêbados de manhã, era hora terceira, né? Era 9 horas da manhã, 3 mais 6, 9 da manhã. Eles estão bêbados, ficaram falando. E Pedro se levantou e disse: não, vocês estão vendo e ouvindo, não são homens embriagados, não são pessoas embriagadas, eles estão cheios do Espírito Santo. E disse Pedro, citando o profeta Joel, é o que Deus havia prometido em Joel capítulo 2, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens teriam visões, e os velhos teriam sonhos, os servos e as servas profetizariam, seriam cheios do Espírito Santo. Veja, no Antigo Testamento, quem recebia o Espírito Santo era Moisés, Arão, o rei Davi, uma ou outra pessoa chamada para exercer um cargo ministerial, ele recebia o Espírito Santo. Mas o povo não tinha esse batismo, essa unção, essa presença do Espírito Santo. E aí Deus prometeu em Joel capítulo 2 que haveria um tempo, no final dos tempos, em que ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E aconteceu dessa forma, dessa maneira geral, poderosa, ali no dia do Pentecostes. E nós, cristãos, comemoramos o Pentecostes como o dia que o Espírito Santo desceu sobre o povo, ungindo, enchendo, batizando, derramando poder e fogo sobre o povo. Veja bem, muitos cristãos pensam assim: esse negócio de receber o Espírito Santo é uma experiência que a pessoa tem quando ela aceita Jesus. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela é perdoada dos seus pecados. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e a pessoa recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar naquela pessoa e lhe dá um novo coração, um novo nascimento. Essa é uma experiência real, e este pensamento, esta
crença, esta teologia é real. Quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, os pecados dela são perdoados. E o Espírito Santo de Deus vem habitar nela, lhe dá um novo coração. Agora, a gente chama essa experiência do novo coração, do novo nascimento, de habitação interior do Espírito Santo. Jesus, depois da ressurreição, capítulo 21 ou 20 do Evangelho de João, apareceu aos 10, naquele primeiro momento. Judas tinha morrido e Tomé não estava presente, e apareceu aos 10 apóstolos e disse sobre eles, assoprou e falou: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. Ora, os apóstolos, naquele dia que Jesus apareceu para eles, no meio deles, 40 dias antes, não receberam o Espírito Santo? Sim, receberam, claro. O Espírito Santo entrou neles e lhes deu essa habitação interior, esse novo coração, porque Jesus já havia ressuscitado. Agora, 40 dias depois, 50 dias depois da Páscoa, eles estavam reunidos e eles estavam lá, os 11, Tomé também, e não só os apóstolos, mas os 70 e outros, eram 120 pessoas reunidas ali, e todos foram cheios, transbordados, batizados pelo fogo, pelo poder, pela unção do Espírito de Deus, e falaram outras línguas. Esta é a experiência pentecostal. Uma é a experiência do novo nascimento, o Espírito Santo gera um novo coração. Outra é a experiência pentecostal, o Espírito Santo é derramado sobre, enche, transborda, faz a pessoa brilhar com fogo e com poder de Deus. Irmãos, Deus está falando com a gente hoje neste culto, desde os louvores. Fome e sede, vencer a leseira espiritual, a inércia, a dengue espiritual, a canseira, a mesmice. Nós precisamos de fogo e de poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Você quer isso para a sua vida? Nós precisamos desejar isso. Depois da ressurreição, Jesus falou para os discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo no Espírito Santo é este revestimento de poder. E eles estavam em Jerusalém no dia do Pentecostes, quando ocorreu esse revestimento de poder. E é interessante porque na história da igreja, essa vivência, essa experiência, essa fé no poder do Espírito Santo, ela foi se desvanecendo e a igreja passou séculos sem levantar essa fé, essa bandeira, essa doutrina do batismo no Espírito Santo. Não que não tenha ocorrido em vários momentos da história da igreja, vários avivamentos ocorreram, muitas vezes aconteceram esse derramar do Espírito Santo. Porém, a restauração dessa
teologia ocorreu na virada do século XIX para o século XX, no começo do século XX. E esta virada do século XIX para o século XX, muita gente tinha medo, porque Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, o século XX, e tinha, por exemplo, o cometa de Halley, passou aí bem próximo dessa virada do século XIX para o século XX, e tinha muita zum, zum, zum. O grande zum, zum, zum que aconteceu foi lá em Los Angeles, na rua Azusa. Homens e mulheres de Deus começaram a buscar, a orar, e o Senhor começou a derramar o Espírito Santo e visitou de uma tal maneira, e eles falaram outras línguas e profetizaram, e essa experiência foi restaurada na igreja, e a partir daí, ao longo do século XX, o Evangelho se espalhou. Veja, naquele dia do Pentecostes, que estratégia maravilhosa de Deus. A partir dessa pregação que Pedro começou, e a gente encerrou aqui a leitura no verso 21, ele prossegue pregando para esta multidão de judeus, partos, elamitas, cretenses, egípcios, Capadócia, Ponto, Ásia, era judeu de tudo quanto é canto, e eles ouviram a pregação de Pedro, e ouviram o Evangelho do Senhor Jesus, que o perdão está em Cristo, que a salvação está em Jesus, e eles se converteram. Neste dia do Pentecostes, meus amados, se converteram 3.000 almas, 3.000 pessoas. Sabe o que é isso? Agora você imagina essas 3.000 pessoas voltando cada um para os seus países respectivos. Olha que estratégia, sabedoria maravilhosa de Deus. Então eram ali 3.000 missionários, né? Espalhando por toda a Ásia, Ponto, Capadócia, Roma, tudo quanto é canto, cretenses, árabes, egípcios, a fé em Cristo Jesus. E sabe, esse foi o início bombástico, poderoso do mover de Deus na igreja. A partir daí vieram milagres, multidões se convertendo, perseguições, curas, aleijado, ressurreição de mortos, mas coisas maravilhosas. Um grande avivamento do mover pentecostal, do mover da história da igreja, ali no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê toda essa descrição. No começo do século XX houve um grande mover, e não só nos Estados Unidos, lá na rua Azusa, mas espalhou pelo mundo inteiro. Esse fogo pentecostal foi para qualquer canto do mundo. 2 noruegueses, se não me engano, vieram lá da Noruega, pararam em Belém do Pará, eram homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e foram guiados por Deus para ir para Belém, e pregaram o Evangelho lá, e ali começou a Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus começou lá em Belém do Pará. Então, espalhou esse fogo pentecostal pelo mundo inteiro. A igreja na Coreia, nos anos 70, Paul Yong-Chu, era um pastor pobre, pregava nos bairros afastados do centro da cidade. Cara, ele não tinha nenhuma bicicleta para visitar lá os crentes, não tinha uma cadeira na casa dele, e começou a orar, e Deus deu fé para ele, e ele pregou o Evangelho, e o Paul Yong-Chu se tornou o pastor da igreja pentecostal, da maior igreja do mundo. No começo dos anos 90, essa igreja em Seul, a capital da Coreia do Sul,
tinha mais de 500 mil membros, a igreja do Ilmos. Olha, gente, o Senhor, Ele é o Eterno, o Todo-Poderoso. E isso que Ele fez na Rua Azusa, e isso que Ele fez no Pentecostes, lá em Jerusalém, que Ele fez na Judéia, em Samaria, isso que Ele fez em Seul, Ele quer fazer aqui. Ele quer fazer no Brasil. Ele vai fazer. Ele vai fazer em toda a terra. E ainda virá, e não longe, não fora da nossa geração, no nosso tempo, este poderoso avivamento, despertamento espiritual. Ele quer começar comigo, com você, com a gente. Ele quer começar com quem buscar fome e sede de Deus. Nós temos fome e sede de Deus. Nós estamos nos últimos dias, e nesses últimos dias o poder, a influência do mal e das trevas na cultura vai aumentar de maneira significativa. Já está aumentando. É um tempo de relativismo, de certo virou errado, o errado virou certo, o bem é considerado mal, o mal é considerado bem, o honesto é bobo, o desonesto é o cara. Corrupção, dinheiro, perversão na família, no comportamento, macho, fêmea, todas essas coisas distorcidas, destruição da família, tudo isso é o poder, é a força, é a influência do mal no mundo, na cultura. Isso está espalhado no mundo inteiro e não tem volta. E hoje, quando você vai pregar o Evangelho, muita gente não entende o que você fala. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida. Esse artigo, o caminho, dá a Jesus a conotação de que Ele é o único caminho. Ele não é um caminho. O artigo indefinido é um entre muitos. Não, ele é o caminho. É um artigo definido. Jesus é o caminho. Só há salvação em Jesus Cristo. Agora, isso é uma verdade absoluta. Para nós crentes, a palavra de Deus diz isso e nós sabemos que é verdade e cremos. Agora, você vai pregar o Evangelho e diz para alguém, Jesus é o caminho, a pessoa fala, ele é um entre muitos, né? É o relativismo. E cada vez vai ficando mais difícil para a pessoa aceitar e entender intelectualmente o Evangelho. Sabe do que a gente precisa? O testemunho do Espírito Santo. Se o Senhor enche você, e você prega o Evangelho, e você fala, e a pessoa interroga, e aí você diz, mas eu posso orar por você? E você ora, e a presença, o fogo, o poder de Deus. Eu posso orar pela sua casa, eu posso orar pela sua família, você tem algum problema que a gente possa pedir a Deus, um sinal, e você pode orar e Deus mandar poder e operar um milagre. E essa pessoa vai se converter. Não por um convencimento intelectual do Evangelho, mas por contato, conexão com Cristo vivo, ressurreto, contato com o poder de Deus. É isso que a gente precisa.
É deste poder pentecostal. E quando Jesus disse lá em Lucas 24, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E esse ficar em Jerusalém significa a gente se colocar numa posição de busca, de desejo, de invocar, de falar: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, vem sobre a minha vida. E Ele quer ativar em nós a fé. Ele quer ativar em nós essa busca, essa sede, esse poder. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele está falando seguir o amor, porque no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo falou sobre o amor, a beleza do amor, a extensão do amor, o amor de Deus, que é perfeito, que não falha. O amor é a expressão de Deus na terra. E agora ele volta a falar, porque no capítulo 12 ele estava falando sobre os dons espirituais. Ele abre esse parêntese do capítulo 13 para falar da importância do valor do amor, e agora no 14 ele volta a falar dos dons espirituais. Por isso ele começa: segui o amor, capítulo 13, e desejai intensamente os dons espirituais. Então eu peguei várias versões, de procurai com zelo. Uma versão diz assim: segui o amor, procurai com zelo, aspirai os dons espirituais, desejai intensamente. Então, Deus está falando para a gente ansiar por isso, ansiar por este fogo, por este poder pentecostal. E é para você desejar isso, pensar, crer que é uma bênção para você. Você pode pensar assim: ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa assim tão consagrada, eu não sou uma pessoa tão conhecedora da palavra, então eu acho que eu não mereço isso. Em parte você tem razão, você não merece. Não merece. Você não merece perdão. Você não merece a salvação. A salvação é pela graça. A salvação é pelo que Cristo fez em seu favor. O perdão é graça, é favor imerecido. Então, este dom pentecostal, este batismo, este encher do Espírito Santo, não é mérito. Por isso Paulo, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa bênção, ser cheio, ser transbordado, é para você. O Espírito Santo visitar você na sua casa, visitar você na sua cozinha, você no ônibus. O Espírito Santo encher a sua vida enquanto você está louvando no box, tomando banho. É para você esta bênção. Creia, deseje, abra sua mente, abra seu coração. Não fique olhando para o mérito, olhe para o mérito de Cristo, e é nele que
você vai alcançar. Deus vai lhe dar essa renovação. E a gente precisa desse fogo, desse poder, para pregar o Evangelho, para caminhar com Deus. A gente precisa dessa força, dessa unção, desse azeite, desse óleo do Espírito Santo, para renovar, para vencer a leseira espiritual, a dormência, a canseira, o comodismo espiritual. Agora, é muito interessante porque aqui neste primeiro versículo do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala: seguir o amor e buscai com zelo, ansiosamente, desejar intensamente os dons espirituais. Então pensa, essas duas coisas precisam estar juntas na nossa vida. O amor é o fruto do Espírito. O fogo, o batismo, são os dons espirituais. Eles precisam estar juntos. Não é um sem o outro. Dom sem amor, sem fruto, sem santidade, não vale nada. É igual o cara que tem poder, dinamite, o cara que não sabe dirigir pega uma Ferrari. O fruto do Espírito é maravilhoso. O dom, a mansidão, a fé, tem domínio próprio, alegria, gozo, paz. Tudo isso é o fruto do Espírito, a alegria em Deus. Mas nos últimos dias está ficando cada vez mais difícil. A gente precisa dessa conjugação de fruto e dons. Então, a minha oração hoje sobre a sua vida é que venha a luz do Senhor, ilumine a sua fé e você se desperte para esta fome que está dentro de você, sede dessa intimidade, desse poder de Deus.